Bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje, a gente vai fazer uma análise mais a fundo, sabe? Mergulhar nos princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. É a Lei 8.078, lá de 1990, né? E entender esses princípios é, assim, o ponto de partida para sacar como essa lei protege quem está mais frágil na relação de consumo. Exato. Vamos olhar bem para essa base, para essa estrutura de proteção. E é interessante, né? Como o CDC adota um sistema que a gente chama de aberto, ou seja, com conceitos mais gerais, cláusulas gerais, que se adaptam a situações concretas do dia a dia. Não é aquela coisa engessada. Entende? Mais flexível, então. Isso. E também é legal notar a aproximação, a sintonia com o Código Civil de 2002. O Código Civil mais novo, ele acabou incorporando muitas ideias que antes a gente via mais fortes só no CDC. Sabe? Superou aquela visão mais, digamos, individualista, patrimonialista do Código de 1916. O direito do consumidor influenciou muito o direito civil como um todo. Que interessante essa evolução. Bom, o nosso objetivo aqui é justamente desvendar esses pilares do CDC, mostrar por que eles são tão importantes na prática. Vamos, então, começar a desempacotar isso? Vamos lá. O primeiro grande pilar que a gente separou é o princípio do protecionismo. Já no artigo 1º do CDC, ele deixa isso bem claro, né? Diz que as normas do código são de ordem pública e interesse social. Isso parece ter um peso grande. Quais são as consequências práticas disso, assim, no dia a dia? São enormes. Primeiro, significa que as regras do CDC são imperativas. Elas não podem ser simplesmente ignoradas ou, modificadas por um contrato entre as partes, sabe? Tipo um contrato não pode dizer não aplicamos o CDC aqui? Exatamente. Se tiver uma cláusula assim, ela é nula, de pleno direito. O artigo 51 do CDC reforça isso, listando várias cláusulas abusivas que são nulas. Essa natureza de ordem pública protege o consumidor mesmo contra a vontade dele, se for para prejudicá-lo. Entendi. Impede que a parte mais forte imponha condições ruins. Isso. E tem mais. Essa natureza de ordem pública e interesse social também justifica a intervenção do Ministério Público na defesa dos consumidores, seja individualmente ou coletivamente. E também, olha só, impõe que o juiz, no processo, reconheça de ofício, quer dizer, mesmo que ninguém peça, as cláusulas abusivas. O juiz tem esse dever de proteger o consumidor. Nossa, isso é forte. O juiz agindo mesmo sem provocação da parte? É bem forte. Mas é que tem um ponto que gera, assim, bastante debate, sabe? É a súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O que ela diz? Ela diz que, nos contratos bancários, o juiz não pode declarar de ofício a abusividade das cláusulas. Precisa que a parte peça. Ué, mas isso não vai contra essa ideia de ordem pública e proteção que você acabou de falar? Pois é, gera muita crítica por isso. Muitos juristas entendem que essa súmula meio que esvazia um pouco a proteção do consumidor justamente no setor onde ele é muito vulnerável, que é o bancário, né? É um ponto de tensão aí na aplicação do CDC. Complicado mesmo. E para fechar esse ponto do protecionismo, tem até uma lei mais recente, a 12.291, de 2010, que obriga todo estabelecimento comercial a ter um exemplar do CDC visível para o consumidor consultar. Isso reforça essa ideia de que é uma lei de interesse de todos, né? De interesse social. Faz todo sentido. Tem informação ali, acessível. Bom, e essa proteção toda, ela busca amparar quem? O vulnerável na relação, né? E isso nos leva direto para uma distinção que, nossa, sempre gera dúvida. Vulnerabilidade e hipossuficiência não é a mesma coisa, certo? Como a gente diferencia esses dois conceitos? Perfeito. Essa distinção é chave mesmo. Vamos lá. A vulnerabilidade está prevista lá no artigo 4º, inciso I do CDC, e a lei reconhece a vulnerabilidade de todo consumidor, sem exceção. Todo. Mesmo, sei lá, um consumidor com muito dinheiro ou muito estudo. Todo consumidor é o que a gente chama no direito de uma presunção absoluta, ou iure et iure. Não admite prova em contrário. A própria lei já estabelece. Se é consumidor, é vulnerável. Ponto. Mas por quê? Qual a lógica por trás disso?
A lógica é que a vulnerabilidade decorre da própria posição do consumidor no mercado de consumo, que é o mercado de massa, né? Geralmente o consumidor está em desvantagem em relação ao fornecedor. Pode ser uma vulnerabilidade técnica, por não entender do produto ou serviço, pode ser jurídica, por não conhecer as leis e os contratos, pode ser econômica, claro, ou mesmo informacional, por não ter acesso a todas as informações que o fornecedor tem. É um estado inerente à condição de consumidor. Entendi. Então, vulnerabilidade é a regra geral, presumida para todos, e a hipossuficiência, onde ela entra nessa história? A hipossuficiência é outra coisa. Ela está lá no artigo 6º, inciso 8º, que fala dos direitos básicos do consumidor. A hipossuficiência é diferente da vulnerabilidade, porque ela não é presumida para todo mundo. Ah, então não é automática como a vulnerabilidade. Não mesmo. A hipossuficiência é um conceito fático, processual até. Ela tem que ser analisada pelo juiz caso a caso, na situação concreta. Um consumidor é sempre vulnerável, mas ele pode ou não ser considerado hipossuficiente naquele processo específico. E o que define se ele é hipossuficiente ou não? É só questão de dinheiro, de ser pobre? Não, não é só isso. Embora a hipossuficiência econômica seja mais comum, né? A dificuldade de pagar as custas do processo, advogado, mas vai além. A hipossuficiência pode ser também técnica, por exemplo, se o consumidor não tem a menor condição de entender um defeito complexo num carro ou num aparelho eletrônico para poder provar a falha. Ou pode ser informacional, se ele não tem acesso a documentos ou dados que só o fornecedor possui. Entendi. É uma dificuldade maior de se defender naquele caso específico. Exatamente. É um plus, um degrau a mais na dificuldade. E quando o juiz reconhece essa hipossuficiência, aí vem a consequência prática mais famosa, a possibilidade de inverter o ônus da prova. Ah, a famosa inversão do ônus da prova. Quer dizer que quem tem que provar os fatos não é mais o consumidor, mas sim o fornecedor. Isso, desde que seja verossímil a alegação do consumidor, ou seja, pareça verdadeira, e ele seja hipossuficiente. Aí o juiz pode inverter e o fornecedor que vai ter que provar que o produto não tinha defeito ou que o serviço foi prestado corretamente. Facilita muito a defesa do consumidor, né? Nossa, facilita demais. É uma ferramenta poderosa mesmo. Então, resumindo, vulnerabilidade é para todos, hipossuficiência é analisada caso a caso e pode levar à inversão do ônus da prova. Certo? Perfeitamente resumido. É isso aí. Ótimo. Agora, falando em buscar relações mais equilibradas, a gente chega num princípio que muitos consideram assim o coração do CDC, né? A boa-fé objetiva. Tá lá no artigo 4º, inciso 3. Por que ela é tão central? Ela é central porque ela estabelece um padrão ético de conduta para todo mundo na relação de consumo. A boa-fé objetiva exige um comportamento leal, honesto, correto, cooperativo, e não só na hora de assinar o contrato, viu, Evelyn? Como assim? Ela vale em todas as fases da relação. Antes de contratar, na fase das negociações, da publicidade, durante a execução do contrato e até mesmo depois que o contrato acaba, na fase pós-contratual. Interessante. Quer dizer, não basta cumprir o que está escrito no papel. De jeito nenhum. A boa-fé objetiva supera aquela ideia antiga de boa-fé subjetiva, que era só a intenção da pessoa, se ela sabia ou não que estava prejudicando alguém. A objetiva foca no comportamento externo, na conduta. O que se espera de um fornecedor e de um consumidor leais naquela situação? E o que nasce dessa exigência de lealdade? Que tipo de deveres? Dela derivam vários deveres que a gente chama de anexos ou laterais de conduta. São deveres que não precisam estar escritos no contrato, mas que decorrem diretamente da boa-fé. Por exemplo, o dever de cuidado, de respeito, o dever de informar adequadamente, o dever de transparência, o dever de lealdade, de cooperação, de não agir de forma contraditória. Nossa, é quase como exigir uma parceria ética, né? Mesmo sendo uma relação de consumo, que muitas vezes é vista como antagônica. Exatamente essa a ideia. É buscar um equilíbrio maior, uma relação mais justa, onde as partes colaborem, mesmo tendo interesses diferentes. E como a gente vê essa boa-fé objetiva funcionando na prática, dentro das regras do próprio CDC, onde ela parece mais forte? Ela está espalhada por todo o código, de forma explícita ou implícita. A gente vê ela, por exemplo, no dever de informar sobre os riscos dos produtos e serviços, lá no artigo 9. A omissão de um risco viola a boa-fé. Certo. Na responsabilidade objetiva pelos defeitos, nos artigos 12, 14 e 18.
O fornecedor responde independentemente de culpa, porque se espera dele um dever de segurança, de cuidado, que deriva da boa-fé. Faz sentido. Na exigência de clareza e precisão na oferta, na publicidade no artigo 31. A publicidade enganosa ou abusiva é uma clara violação da boa-fé, da lealdade. Uhum. Na proibição das práticas abusivas listadas no artigo 39, vender produtos sem prazo de validade, exigir vantagem manifestamente excessiva, tudo isso é desleal. Sim. E também na força vinculante das declarações pré-contratuais, no artigo 48. Aquilo que foi prometido antes, mesmo que não esteja no contrato final, tem que ser cumprido. É a confiança gerada, né? Que deriva da boa-fé. Entendi. Então, basicamente, a boa-fé objetiva exige que as partes não só cumpram o contrato formalmente, mas que ajam de forma correta, leal, transparente, o tempo todo. É um padrão de conduta mesmo. Exatamente. É um princípio fundamental que humaniza as relações de consumo. E aí, conectando diretamente com essa ideia de lealdade e informação correta, a gente tem outro princípio essencial, principalmente na sociedade da informação que a gente vive hoje: o princípio da transparência ou confiança. Essencialíssimo. Ele está previsto no artigo 6º, inciso 3, como um dos direitos básicos do consumidor. Ele garante o direito fundamental à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, composição, qualidade e, claro, o preço. Mas também, olha que importante, sobre os tributos incidentes. Ah, os impostos. Isso foi uma inclusão posterior, né? Foi sim pela Lei 12.741 de 2012, a chamada Lei da Transparência Fiscal. Obrigou a informar o valor aproximado dos tributos embutidos no preço final, uma medida importante para a consciência fiscal também. Com certeza. E além disso, Além disso, a informação tem que ser clara sobre os riscos que os produtos ou serviços possam apresentar à saúde e segurança. E tem mais um detalhe: a informação precisa ser acessível, acessível em que sentido? no sentido de ser compreensível para qualquer pessoa, inclusive para pessoas com deficiência. E isso foi reforçado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. A informação tem que chegar a todos. Muito importante isso. E a falta dessa transparência, dessa clareza, a gente vê que gera muito problema na prática, né? Vira e mexe tem caso na justiça sobre isso. Com certeza. A jurisprudência e as decisões dos tribunais está cheia de exemplos. Rótulos que induzem o consumidor a erro, sabe? Tipo, embalagem de suco que parece ser 100% fruta, mas não é. Ou aquela cerveja sem álcool que, na verdade, tem um teor residual de álcool, e isso não está claro. Já vi casos assim. Falta de informação clara sobre como funciona o saldo de vale transporte, por exemplo. Cláusulas contratuais escritas de forma super complicada, obscura, especialmente em contratos de adesão, como seguros, planos de saúde, financiamentos. Aquelas letras miúdas que ninguém lê ou não entende. Exato. Tudo isso viola o princípio da transparência. A transparência é crucial para que o consumidor possa fazer uma escolha consciente, livre e segura. Se a informação não é clara, não é completa, não é acessível, ele não consegue escolher direito. E tem aquela outra regra importante ligada à transparência, que é a da vinculação da oferta, né? Fundamental. É o artigo 30 do CDC. Ele diz que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, o que foi prometido na propaganda, no site, pelo vendedor. Tem que ser cumprido. Vira parte do contrato mesmo que não esteja escrito lá depois. E tem que cumprir. Isso dá segurança para o consumidor, baseado na informação que ele recebeu. É a confiança sendo protegida, né? A transparência gerando confiança. Perfeito. Bom, acho que conseguimos passar pelos principais pilares, né? Vimos então como os princípios do protecionismo, o reconhecimento da vulnerabilidade, a diferenciação para a hipossuficiência, a exigência da boa-fé objetiva e o dever de transparência formam juntos essa rede de proteção do direito do consumidor. Isso mesmo. Eles buscam reequilibrar uma relação que é naturalmente desigual, né? Entre o consumidor e o fornecedor. São ferramentas poderosas para garantir mais justiça nessas relações. E é interessante como esses princípios que nasceram no CDC em 1990 realmente refletem uma evolução do direito privado como um todo, né? Como você mencionou, dialogando inclusive com o Código Civil atual. Sem dúvida. O CDC foi um marco modernizador.
E compreender esses princípios é fundamental não só para quem estuda para concurso, mas para todo mundo, né? Afinal, somos todos consumidores e muitos também são fornecedores. Entender essas regras ajuda a navegar melhor nessas relações. Com certeza. E fica talvez uma reflexão para quem nos ouve, né? Diante de um mercado que muda tão rápido, com comércio eletrônico, inteligência artificial, personalizando oferta, marketing digital agressivo, como esses princípios pensados lá em 1990 continuam sendo aplicados? Ou melhor, como eles precisam ser constantemente reinterpretados pelos tribunais, pelos juristas, para garantir que a proteção ao consumidor continue sendo efetiva nesse cenário do século XXI que é tão diferente. Excelente ponto para se pensar. A aplicação dinâmica desses princípios é um desafio constante. Como garantir a transparência no algoritmo, por exemplo? Como aferir a vulnerabilidade diante de novas tecnologias? São questões fundamentais para a gente continuar debatendo e construindo o direito do consumidor do futuro. Exatamente. Fica aí a provocação. Bom, agradecemos muito a atenção de todas e todos nesta análise aprofundada dos princípios do CDC. Esperamos que tenha sido útil. Foi um prazer discutir esses temas tão relevantes. Continue acompanhando o Concurseja para mais aulas, mais conteúdo e não deixe de explorar os outros cursos disponíveis no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima!